Lucas 15, do 11 em diante. Glória a Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Esse capítulo do livro de Lucas, se nós vermos desde os primeiros versos, ele vai estar falando sobre 3 parábolas. Uma sobre uma ovelha perdida, a segunda sobre a dracma ou uma moeda perdida, e a última sobre o filho pródigo. E todas essas parábolas, elas possuem uma coisa em comum. Todas elas estão falando da misericórdia divina do nosso Deus. Todas elas estão falando da escandalosa graça, e está representado isso do nosso Senhor Jesus para conosco. E esse é o pano de fundo que nós iremos percorrer durante essa noite, durante esse primeiro dia de primícias. É sobre a graça do nosso Pai, é sobre o amor escandaloso e avassalador do nosso Deus. Amém, irmãos? E a passagem, esse relato, essa perícope, ele nos começa dizendo sobre um filho mais jovem. Jesus, ele está aqui falando para uma plateia, ou uma multidão de pessoas que eram pecadores, marginalizados, e também para uma plateia, uma multidão de cobradores de impostos e de fariseus. E quando ele começa falando isso,
quando ele começa falando sobre o filho mais jovem, ele está falando justamente sobre a representação daquele povo marginalizado, daquele povo que era o povo pecador, aquele povo que era judeu e ao invés deles buscarem a Deus, eles estavam buscando todas as outras coisas, os prazeres desta vida, as coisas desse mundo. E Jesus, ao se referir sobre esse filho mais novo, ele estava justamente falando para esse tipo de plateia, falando para esse tipo de pessoa, aqueles pecadores mesmo, pecadores de gabarito assim. E o filho mais novo, irmãos, ele vai começar dizendo a seguinte expressão, pelo relato do nosso Senhor Jesus, que ele diz o seguinte: quero a minha parte da herança. E esse pedido do filho, ele era um insulto tremendo para o pai. Eu acho que é o pior insulto que um pai pode ouvir do seu filho, é esta expressão aqui. No contexto judaico, o filho, ele estava falando o seguinte para o pai: pai, para mim você está morto. Pai, para mim você não é mais importante, eu quero apenas aquilo que você pode dar para mim. Eu não quero você não é importante na minha vida, eu quero apenas aquilo que você pode me dar. As regulamentações mosaicas, elas dizem que as distribuições de bens e de herança de uma família, de um pai para os seus filhos, ele só poderia ser executado após a morte do mesmo. Algumas outras regulamentações posteriores vai falar que era um insulto veemente tocar neste assunto antes da morte do pai. Por isso, irmãos, este insulto que esse filho estava fazendo era o pior que qualquer pai poderia receber na vida. Você está morto para mim. Você não é mais importante para mim, aquilo que você é não é mais importante, apenas me dê o que você tem para me oferecer. Esta é a postura do filho mais jovem. E se não bastasse isso, irmãos, a palavra ela vai nos continuar dizendo que ele reuniu tudo que tinha e ele se mudou para uma terra distante. Além deste insulto que esse filho, ele professa para o seu pai, agora ele está declarando: a minha família e o povo de Deus de Israel, o escolhido, não é mais importante para mim. Além deste insulto que ele estava dando para o seu pai, ele estava falando que a sua família e o povo, a nação a qual ele pertencia, não eram mais importantes para ele. E ainda, se não bastasse tudo isso, a Bíblia, ela continua nos dizendo que este filho, ele pegou tudo aquilo que o seu pai havia lhe dado, toda a parte da herança que o seu pai lhe havia dado, e ele foi e gastou e desperdiçou tudo o que tinha. Tudo que tinha com os prazeres desse mundo, com as coisas dessa vida, com as nossas volúpias e prazeres carnais. Ele gastou tudo o que tinha. E os judeus, irmãos, eles consideravam a perda da propriedade familiar para os gentios numa terra distante algo especialmente vergonhoso e com um motivo plausível de banimento dessa pessoa do povo judeu. Em outras palavras, este filho, ao tomar essa atitude, além de não se importar mais com a vida do pai, além de não se importar mais com a sua família, além de não se importar mais com o povo qual ele fazia parte, ainda pela lei ele deveria ter sido banido do povo e nunca mais ter voltado para a sua família. Esse é o contexto que esse filho ele está, irmãos. E quando nós lemos esse texto, nós precisamos olhar para algo mais contemporâneo e ver para as nossas próprias vidas. Como nós temos agido, irmãos, nesses últimos dias, nesse último ano, como nós temos vivido, irmãos, até hoje mesmo, no primeiro dia de 2026. Quantas promessas, quantas coisas que o Senhor Deus, Ele já prometeu para nós, mas muitas vezes nós apenas viemos aqui, batemos a nossa carteira, erguemos as nossas mãos, falamos: dê apenas aquilo que você pode me dar, e viramos as costas. Esta é, irmãos, a postura do filho jovem. E depois de receber as bênçãos almejadas de Deus, depois de receber todo o auxílio financeiro
desejado por Deus, vamos lá e gastamos tudo que temos, vamos lá e desperdiçamos tudo que ganhamos. Essa é, irmãos, a postura desse filho. Mas depois desse filho ter desperdiçado tudo o que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo aquilo que ele havia herdado do seu pai, algo muito bom aconteceu, que muitas vezes nós chamamos de maldição, mas na verdade essa é a verdadeira bênção. Ele caiu em si, ele não tinha mais nada, e ele teve que começar a trabalhar, dando lavagem para os porcos, e ele caiu em si. Ele lembrou, nossa, como era bom os tempos que eu vivia na casa do meu pai, como era bom o tempo que eu permaneci um pouquinho em Betel, mas depois eu saí. Como era bom o tempo em que eu falava com Deus e que Deus falava comigo. Como era bom eu ser tratado como um filho. Ele cai em si, irmãos, e ele volta, e ele deseja voltar, perdão. Ele cai em si, ele reconhece que ele estava num trabalho imundo, dando comidas para os porcos, e pior de tudo, irmãos, para os judeus também. Trabalhar dando comida para porcos, para alguns judeus da época, era considerado como ser ou estar amaldiçoado por Deus, além deles considerarem os porcos como animais impuros, segundo a lei de Moisés. Em outras palavras, irmãos, ele estava no pior lugar, no pior ambiente, tinha saído da casa do Pai, da casa de Deus, e havia gastado tudo aquilo que ele recebeu, com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Mas de novo, irmãos, ele caiu em si. Essa é a parte boa, irmãos, dessa parábola. Ele caiu em si. Ele caiu em si e ele começa a consigo mesmo a planejar um discurso para voltar para a casa do pai e falar aquele discurso para o seu pai para ser aceito de volta. Ele começa pensando, eu vou voltar para a casa dele, eu vou falar, pai, pequei contra os céus, eu pequei contra Deus e eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, me aceita apenas como teu servo, como teu empregado. E a Bíblia diz que ele retorna, irmãos. Eu não quero dar tanta ênfase nesse dia para os filhos, porque o nosso foco nesse dia é o pai. E ele retorna para a casa do pai, irmãos. E a Bíblia nos relata que quando ele começa a voltar para a casa do pai, a Bíblia nos diz, no versículo 20, então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Irmãos, se nós prestarmos um pouco de atenção, nós vamos ver que diariamente, ou por muitas vezes, aquele pai, ele olhava da janela, ou ele olhava para a rua esperando que aquele filho ele voltasse um dia. Aqui não diz, e retornando à casa do pai, o pai viu o filho, não, desculpa, o filho viu o pai, perdão. Mas ela nos diz que o pai, ele viu o filho. O pai, ele estava ansiando pela volta do seu filho à sua casa. O pai, ele estava com um anseio desesperador de um dia ver o seu filho outra vez, de um dia abraçar e beijar a face do seu filho, de um dia poder tocar em seu filho outra vez. E eu quero, irmãos, te dizer que esse é o pai que nós temos. Não importa os caminhos que você percorreu como filho mais jovem, não importa se um dia você entrou nessas portas, recebeu as suas bênçãos e ao sair dela gastou tudo o que você tinha lá fora, não importa, porque o pai, ele está olhando, esperando o dia do seu retorno. Não importa aquilo que você fez ou aquilo que você era, importa aquilo que você será de hoje para diante. E importa, irmãos, que o nosso pai nos ama e isso basta. E importa, irmãos, que nós temos um bom pai.
E depois disso, depois de ver o seu filho, ele sai de onde estava e ele corre em direção ao seu filho. Irmãos, essa frase ela não está aqui por acaso, porque no Oriente Médio, isso aqui era completamente um insulto àquela cultura. O patriarca da família, ele não poderia correr segundo os costumes. Quando este pai ele fez isso, ele estava representando exatamente o seguinte: toda a vergonha que o meu filho ele tomou para si, agora eu estou tomando sobre mim. Ele estava correndo e com isso ele estava dizendo que tudo aquilo que o seu filho havia feito não importava mais. Ele estava tomando toda a vergonha do filho para ele mesmo. Irmãos, Jesus Cristo correu. Jesus Cristo correu, irmãos, e quando Ele correu, Ele removeu toda a vergonha que estava sobre as nossas cabeças. Jesus Cristo, irmãos, Ele correu, e quando correu, Ele removeu todo o pecado que nos separava de Deus. Jesus Cristo correu, e quando correu, Ele não estava se importando com aqueles que estavam vendo Ele naquela plateia, que o poderiam criticar, porque Ele te ama, porque Ele nos ama, irmãos. Ele correu, e agora, como Paulo, nós podemos declarar: nós estamos convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os poderes, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele correu, irmãos. Ele correu, se despindo da sua glória, tomando forma humana. Ele correu e não se tornou como Deus, mas se fez como nós, pecadores. Ele correu, irmãos, e rasgou o véu que nos separava até Deus. Ele correu e agora Ele não se importou mais com os pecados do seu filho. Ele correu, e quando correu, Ele disse: depressa, depressa tragam um filho, depressa tragam um novilho, depressa tragam as roupas, depressa traz o anel, depressa traz as sandálias, porque Deus tem pressa em reconciliar você com Ele. Deus, Ele tem pressa em que você retorne à casa dEle. Deus, Ele tem pressa para que você viva os propósitos dEle. Depressa, depressa, irmãos, tragam-me o novilho, as sandálias, as roupas, a melhor roupa, não qualquer uma delas, e as sandálias. Irmãos, cada um desses objetos, eles representam uma coisa nas Escrituras. O pai, ao ver esse filho, ele beija e o abraça. E o filho, a Bíblia nos diz que ele começa o seu discurso pronto. O pai abraça o filho, ele beija o filho, e o filho começa: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser tratado como um dos teus filhos, me trata como um servo. Algumas versões, no versículo 21, eles removem a parte que está escrito: trata-me como um dos teus servos, dando a entender que enquanto o filho estava falando, o pai cortou a fala do seu filho, porque ele estava com pressa em se reconciliar com ele. E ele começa: tragam-me as roupas novas para ele. A melhor roupa, irmãos, dentro deste contexto judaico, ela pertencia ao pai da família. Em outras palavras, ao dar as novas roupas para o filho, o pai ele estava dizendo: você é membro da família. Você é membro da família. Aleluia. A roupa ainda, irmãos, vai falar sobre a condição moral e espiritual do ser humano perante Deus. Além do pai ele estar dizendo: você é um membro da nossa família, ele estava dizendo: você não é mais aquilo que você era. Você não é mais aquilo que talvez os outros julgam que você seja. Você não é mais nada disso. Você é um membro da minha família, você é o meu filho. Quando o pai ele estava falando: coloquem-lhe um anel no seu dedo. O anel ele era um símbolo de autoridade. E assim como a roupa
também indicava que ele estava sendo um membro da família, na condição de filho herdeiro. O anel também estava simbolizando outra vez, que aquele filho, ele não era mais um filho carrasco, um filho rebelde, ele não estava mais em rebelião com seu pai, mas agora ele era um filho, e ele estava debaixo da autoridade do seu pai. E ainda mais, o pai vai dizer: tragam as sandálias e coloquem nos seus pés. Irmãos, aquele filho, ele veio com um discurso pronto: me trate como um servo, porque eu não sou digno de ser tratado como seu filho. E as sandálias, irmãos, quem era geralmente, em grande parte das vezes, os servos, eles não usavam sandálias nos pés, eles andavam descalços. Ao trazer as sandálias para o seu filho, ele estava dizendo: você sim é filho, você não é mais servo, você é filho. Você não precisa trabalhar para mim, para me comprar ou me conquistar, tudo isso lhe é dado de graça. Era essa a mensagem que o pai estava trazendo para o filho. O filho, ele estava morto, mas agora ele voltou à vida. Esta é a declaração do seu pai para festejar com ele. Ele estava morto porque ele saiu da casa do pai, mas agora ele voltou à vida, ele ressuscitou porque ele voltou para a casa do seu pai. Irmãos, há esperança ainda, há vida ainda, irmãos. Você apenas precisa retornar. Nós vemos 2 pontos totalmente essenciais, tanto na vida do pai quanto na vida do filho. O filho um dia, ele caiu em si, e ele buscou voltar à casa do seu pai, para se arrepender. Mas também existe o pai que corre em direção ao seu filho, que é o iniciador da reconciliação, o iniciador do conserto. Mas o filho, ele teve que dar uma resposta, ele precisou dizer: eu me arrependo. Não existe perdão sem arrependimento, irmãos. Não existe conserto e reconciliação sem arrependimento. Não existe vida nova, novidade de vida, ressurreição longe da casa de Deus. E eu não estou dizendo longe da missão Redime, não, é longe da casa de Deus, irmãos. Esse lugar que nós devemos buscar, e estamos indo em direção para ali permanecer. Nesse lugar, irmãos, a novidade de vida, nesse lugar a restauração, nesse lugar, irmãos, a vida nova para todos nós. Amém. O filho, ele voltou para a casa do pai, e essa é a forma que o seu pai trata. Essa é a forma que o nosso pai nos trata, irmãos. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, a própria palavra vai nos dizer que Deus, Ele não quer nem sequer lembrar dos nossos pecados, mas que antes joga todos eles no mar de esquecimento. Irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi perfeito. Não precisamos matar outra vez o Filho de Deus. Não precisamos viver mais como o filho pródigo que se perdeu, porque dessa forma estaremos cuspindo outra vez na face do Messias. Há vida nova e há novidade de vida, irmãos, na casa do Pai. Amém, irmãos? E ainda há um último personagem nessa parábola, que é o filho mais velho. O filho mais velho, ele está aqui representando os fariseus e os mestres da lei, que achavam que por sua justiça pessoal, pela sua devoção à lei, seriam salvos, e eles condenavam e criticavam Jesus Cristo por estar com os comilões, com os beberões, por estarem com os pecadores e os marginalizados. A representação do filho mais velho é exatamente esse, que talvez não falta um culto, mas que quando vê algum irmão pecador chegando, ele fala: esse não é digno de sentar na mesa. Quando o filho mais velho, ele vai conversar com o pai, irado por ele não querer entrar e celebrar a festa com o pai, a Bíblia nos diz assim:
O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Esse irmão, ele não fala, mas quando o meu irmão voltou para casa. Esse homem, quando ele se retrata ao seu próprio irmão, ele fala assim, esse seu filho. O irmão mais velho é aquele crente super santo, que não admite os pecados dos outros. É como aquela pessoa que é o espiritual, o super crente, aquele que obedece todos os ritos, todas as cerimônias, que faz tudo estritamente certo. Ele não considerou o próprio irmão como irmão. Ele não considerou aquele homem como digno de sentar à mesa do seu pai. Ainda mais, ele vai dizer, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e eu nunca me recusei a obedecer nenhuma das suas ordens. Irmãos, nós podemos estar perdidos mesmo dentro de casa. Nós podemos permanecer na casa de Deus e ali nos perdermos. Nós podemos viver todos os dias da nossa vida na casa de Deus e mesmo assim, irmãos, um dia nos perdermos na caminhada. Quando nós paramos de considerar os nossos irmãos como irmãos, significa que nós não conseguimos também mais ver o nosso pai como nosso pai. Irmãos, isso é óbvio, se eu não sei quem é o meu irmão, eu não sei quem é o meu pai. Ele mesmo dentro de casa, ele fala, eu trabalho como um escravo, eu não sou filho. Nós não podemos, irmãos, nos perder em nossos ativismos. Nós não podemos, irmãos, nos perder em nossa performance. Nós não podemos, irmãos, nos perder com as nossas boas obras e ações. Nós precisamos todos os dias buscar agradar ao nosso Pai, buscar viver essa novidade de vida que está presente dentro da casa do nosso Pai. Amém, irmãos? Esse filho ainda, na parábola, ela deixa o final em aberto. Não termina com a resposta do filho mais velho. Nós não sabemos se o filho mais velho ele entrou na festa. Nós não sabemos qual foi a postura que ele fez depois. Nós não sabemos o que aconteceu. Porque aqui, Jesus ele deixou uma porta e uma mesa aberta para também o filho mais velho entrar e ceiar. No começo o pai ele disse, entrem, celebrem, depressa, vamos se alegrar porque ele voltou à vida. E agora a parábola termina assim, sem nenhuma resposta do irmão mais velho, sem nada, mas com um convite e uma mesa aberta para que também esse se reconciliasse com o pai e participasse dessa mesa. Irmãos, eu quero dizer para todos vocês que o evangelho é essa mesa. Jesus Cristo, irmãos, Ele é esta mesa que está aberta e farta. Quando Ele começou o seu ministério em Mateus 4, capítulo 4, versículo 17, Ele começou pregando, dizendo, arrependam-se, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Irmãos, o convite e a mesa e a porta do reino dos céus, ela está aberta para todos nós. Ela está aberta para que todos nós venhamos a tomar essa postura e vivermos aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Amém, irmãos? Eu peço que você se coloque de pé.
eu tinha esta simples mensagem para liberar para vocês hoje. E em nome de Jesus, eu espero que nós venhamos a ser profundamente constrangidos e impactados por esse Pai que tanto nos ama. Por esse Pai que Ele deu a sua vida por nós. Por esse Pai que Ele veio aqui neste mundo, tomou toda a vergonha que havia em nós sobre Ele. E eu quero lhe dizer, irmãos, que se você se encontra como esse filho mais jovem, como o filho pródigo, talvez recebeu algo de Deus, talvez você recebeu já uma bênção divina, mas você saiu, você não permaneceu e você não habitou em Betel, você não permaneceu e não habitou na casa de Deus. Você foi lá e gastou tudo que tinha. Você foi lá e com as suas ações e atos crucificou outra vez o Filho de Deus. E talvez você está aqui nessa noite e você pensa: não há mais jeito para mim, eu pequei contra Deus, uma multidão de pecados está sobre a minha cabeça, eu me sinto condenado. Eu quero te falar que o Pai te ama. O Pai, Ele não vê a hora, Ele diz: depressa, depressa, eu quero me reconciliar contigo. E num ato de fé, você que se encontra como esse filho, eu quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos com você. Num ato de fé, irmãos, eu peço que a igreja feche seus olhos e que entre nesse ambiente de adoração. Mas você que se encontra como esse filho, num ato de fé, vem aqui. O Pai diz: depressa, eu tenho a melhor roupa para você. Eu tenho a melhor roupa para você, depressa, depressa. Eu tenho um anel de autoridade para colocar outra vez no seu dedo. Você não é mais servo, você é filho. Você não é mais escravo, você é livre. Em nome de Jesus, depressa, irmãos, depressa. O Pai está lhe aguardando. Se você talvez julga: ai, mas eu venho todos os dias na igreja, eu venho todos os cultos na igreja, eu cumpro todos os ritos, eu obedeço os 10 mandamentos, mas talvez você não celebra com aquele seu irmão, você julga o seu irmão. Eu quero dizer, ainda há espaço para você na mesa. O Pai, Ele correu e tomou sobre Ele toda a sua vergonha. Depressa venha, irmãos, ainda há lugar na mesa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus.